pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica, na TV também no rádio. Que Deus venha abençoar nossas vidas, falar conosco através dos comentários aqui do comentarista da revista, né? Nós estamos aí no primeiro trimestre de 2026 e o nosso tema é a Santíssima Trindade, né? E o subtema, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Então essa Santíssima Trindade, e aqui o comentarista explicando, né, ou mostrando essa distinção de Pai, Filho e Espírito Santo, para ficar mais claro e evidente que são distintos um do outro, né? É um Deus com três pessoas e são três pessoas eternas, né? Não é uma mais do que a outra, nem antes e nem depois, né? É isso aí. Então nós estamos estudando esse tema. E hoje é a lição de número 4, 25 de janeiro de 2026. O assunto da lição de hoje, a paternidade divina. Esse é o nosso assunto de hoje, dessa lição. Texto áureo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Então aqui é a primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 4 e o versículo 14. Verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Essa perfeição vem através do Pai, sempre do Pai, né? Isso que está dizendo aqui. Ele enviou o Filho, a concessão do Espírito e confirmando a nossa filiação, né? Aperfeiçoando-nos no amor. Então vamos falar mais hoje, essa lição, sobre esse amor, né? Que é um amor que confunde muito as pessoas, né? Que é um amor que nós não temos ele de nós mesmos. Buscando na humanidade, no conhecimento da humanidade, ou na entrega, numa perfeição humana. Não, é um amor que vem do próprio Pai. Esse amor que, passando pelo Filho, pelo Espírito, os três aí, e nós adquirimos esse amor quando nós acreditamos nessa trindade, nós buscamos de forma bíblica. Então esse amor vai nos atingindo, vai se gerando em nós, não é assim? É como que nós entramos mesmo. Comparando aí, você entrou na universidade, você começou a aprender, é como que seja assim. Então esse amor, ele vai se aperfeiçoando em nós também. Você vê que Jesus, ele falou isso aí, o Pai está em mim, assim como tu está em mim, eu estou em ti, eu quero que ele esteja em nós. Falando de nós mesmo, eu quero que eles estejam em nós. Então assim, quando você confessa o nome do Senhor, você se empenha nisso, você acredita nisso aí, né? Na trindade, na paternidade de Deus, no Salvador Jesus Cristo, Ele como Senhor, o Espírito como ajudador, como intercessor, como consolador. Então você já está participando desse amor, você já está filiado, vamos dizer assim, essa filiação que foi dito aqui
né? Você já faz parte dessa concessão do Espírito, você faz parte aí vai ser confirmada essa filiação e você vai sendo aperfeiçoado nesse amor. É um amor que o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 13, falando desse amor. Sem amor, posso dar o corpo a ser queimado, ele disse. Posso dar toda a minha riqueza, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, ter todos os mistérios, sem amor, que é exatamente um amor que não vem de nós mesmos, né? Mas esse amor que é do próprio Deus. Aí eu sempre gosto de falar assim que o que estamos fazendo aqui agora? Nós estamos aqui buscando ganhar dinheiro, fama ou qualquer coisa assim? Ou nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para dizer para você exatamente disso aqui, compartilhando aqui com comentarista da revista, compartilhando com a Assembleia de Deus, compartilhando, fazendo o ID do Senhor. Então isso é o amor, não é uma questão que você quer. Eu sei que tem gente que faz por porfia, e o apóstolo Paulo até fala sobre isso, né? E outros por contenda, outros por vanglória. Mas nós estamos falando do amor que aí já depende de cada um, né? Mas nós precisamos ter esse amor em fazer. Assim como eu recebi de alguém pregou para mim, eu também levar esse evangelho. Isso é o amor, entendeu? Você tira um tempo para isso aí, você cultua a Deus, você faz a tua parte no sentido de sacrifício a Deus, né? E você sacrifica também em aprender e passar para as pessoas. Você vê que Jesus, ele fala isso, que conta com nós como luz do mundo, como sal da terra, como para nós revelar, clarear essa luz em nós, né? Então o apóstolo Paulo até fala para nós resplandecer como astro no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração corrupta. Corrupta mesmo. Então veja, para nós resplandecer como o sol, como a lua, como as estrelas, isso aí que ele está falando. Então essa luz é exatamente esse amor. Não é uma coisa de você dizer, isso é meu, é eu que sou bonzinho, eu que quero fazer, no sentido humano. Não. Então, isso aí todos nós precisamos, né? Buscar. Quando você acredita, aí você já tem isso aí, essa vontade, esse desejo, não é assim? Graças a Deus. Vamos estudar uma rica lição hoje, paternidade divina. E logo quando a gente começar a ler esses textos e passarmos para os objetivos da lição e em seguida para a introdução, a gente já vai começar a ter uma compreensão também muito mais ampla em relação a esse tema que, como você falou, é um pouco difícil de explicar. Porém, nós já temos aqui a descrição das referências que dão fundamento a essa doutrina bíblica. Nós estamos estudando sobre a doutrina da Santíssima Trindade. Então, cada lição, ela traz um ensino mais detalhado, um conceito mais bem formado em relação a essas três pessoas da Trindade que são coexistentes, que são coeternos e que nós precisamos desenvolver um relacionamento genuíno e não separarmos, é só Jesus que salva. Jesus salva, mas o Espírito traz essa revelação desse amor, dessa bondade de Deus e desse plano perfeito de Deus para que a gente venha usufruir dessa graça. Então, a gente já passa aqui para a leitura bíblica em classe, que está na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, versículos 13 ao 16.
A gente vai começar a ler e a gente vai compreendendo muito mais em relação a esse tema que é muito, muito rico. Sim. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Sim. Aí tem aqui esse versículo 14, né? E vimos. Quando o João está dizendo aqui, é porque ele viu mesmo. Viu Jesus. Aí, como ele diz lá no Evangelho que ele escreveu, capítulo 1, versículo 14, né? Ele disse, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa graça e verdade que abrange esse amor, né? Que está no mesmo pacote, vamos dizer assim. Que é dizer a verdade, que é uma verdade que te liberta, uma verdade que te ensina, que te ajuda a te levar à salvação. E a graça que salva porque é de graça. É um amor, é esse amor. Exatamente a graça é esse amor que nós temos acesso sem merecimento. Né? Exatamente, é disponibilizado para o ser humano sem necessidade alguma da parte de Deus. Ou seja, Deus não necessita de homem. Para quê que Deus quer homem? Mas Ele amou, Ele quer salvar o homem, né? Pelo pleno amor mesmo, porque não existe necessidade. Porque você vê que esse amor que a gente fala aqui é um interesse, assim, é totalmente voluntário, né? É assim. Porque é como que qualquer coisa que o ser humano vai fazer, ele tem algum interesse. Ele diz, poxa, eu vou fazer isso porque pensando em um retorno qualquer, seja um retorno que não seja de outra pessoa, mas é um retorno. Então, tudo que você vai fazer é pensando em retorno. Já Deus, não. Ele te dá primeiro, é o que nós vamos estudar aqui. Ele deu esse amor primeiro, sem nós ter nada para dar para ele. Para oferecer. É isso aí. Então você vê que não existe interesse nenhum de Deus em nós, no sentido de, não, eu preciso do voto dele, eu preciso que ele esteja do meu lado para me ajudar. Não, é diferente do amor do homem, né? E assim, aí depois que nós temos esse amor também, quanto mais você acessa isso aí, mais desejo você vai ter também de fazer voluntariamente com outras pessoas, entendeu? Porque ele está em ti. Esse amor, esse Deus trino, está em ti. Então, por isso, ele desperta em você esse amor em fazer, que é o caso, o apóstolo Paulo até fala que se fosse para o bem das pessoas, ele queria ficar mais um pouco, pregar, continuar pregando, mas o desejo dele é estar perto do Senhor, ou seja, sair daqui, morrer e chegar perto do Senhor. Mas que se fosse por amor a eles, ele preferia ficar mais, sofrer mais e fazer a obra de Deus. Então você vê que esse amor traz sofrimento, traz cruz para a carne, no sentido o homem carnal. Mas traz um resultado, uma alegria. Até o Isaías fala do gozo que o Senhor teve. E ele diz, depois de cumprir tudo, levou as nossas enfermidades e todas as nossas iniquidades, né? Mas, no fim, ele teve um gozo na alma pela obra que fez. Então, é exatamente isso. Quando nós fazemos a obra de Deus, traz um gozo, né? Como que você cumpriu com a tarefa, com um dever diante de Deus, no sentido do Criador que te criou, como que você esteja fazendo o teu papel. É mais ou menos isso aqui, que é um dever mesmo, né? Então é isso aí, esse amor aqui é importante demais de ver.
Essa explicação que é difícil de explicar mesmo. Mas pode falar. Tem esse primeiro parágrafo aqui que eu achei muito interessante, eu gostaria de ler. A paternidade de Deus é uma verdade revelada nas Escrituras que mostra o Pai como fonte eterna de toda vida. Ele enviou o Filho e concedeu o Espírito, formando conosco uma relação íntima, segura e transformadora. É o que estudaremos nesta lição. Então, não é só essa conexão divina, celeste, porém, Deus quer estender isso à humanidade. Então, essa, na verdade, é uma das maiores declarações do amor de Deus, em que Ele entrega o seu Filho, mesmo nós sendo pecadores, sem termos nada a oferecer, mas Deus, Ele prova esse grande amor para conosco. Então, é sobre isso que a gente vai estudar, que não é só o que existe nesse plano perfeito da criação de Deus. Existe também uma redenção completa de Deus para com o homem. Ele quer esse aconchego, né, com o homem, ele quer se aproximar mesmo, né? Aí você vê que se dependesse de nós mesmos, nós não conhecíamos nada de Deus. Mas Ele se revela a nós de maneira que a gente venha conhecendo. Vai conhecendo, vai se interessando. Porque no momento que o homem começa a conhecer a Deus, ele começa a sentir essa alegria, esse dever cumprido, essa necessidade mesmo. Aí a gente vê que no céu não tem palavra para convencer anjo porque não tem pecado, não tem nada lá. Então, assim, aí o apóstolo Paulo diz que aos céus é revelado os mistérios de Deus através da igreja. Então, Deus, ele se revela para nós de tal maneira que muitas vezes os anjos não sabem do que nós sabemos. Então, de maneira que é para convencer nós, para servir de testemunho e para salvar mesmo. Sabe aquela coisa que eu posso dizer para você, olha, se tu pisar aqui, não vai cair no buraco, mas se tu pisar ali, tu vai escorregar para dentro. Aí você escolhe, se quer cair no buraco, se você acreditar em mim, você vai pelo lugar certo. Então Deus é assim, Ele diz mesmo que você vai errado. Aí você rejeita a palavra dele, não acredita e você cai no buraco lá, mas o problema é seu, mas serve de testemunho. Então Ele tem esse amor, Ele não quer que você caia no buraco. Então por isso Ele é verdade, e Ele é amor, Ele quer verdadeiramente salvar do buraco, né? Da queda. Mas aí o homem muitas vezes rejeita isso e não participa. Aí você vai ver que muitos buracos, vamos dizer assim, muitos obstáculos vai ter durante a trajetória, mas Ele vai te livrar de todos, né? E por fim, vida eterna, né? Assim é. Tem até um provérbio popular, isso aí é bem antigo, eu já ouvia muito meus pais falarem, que quem avisa amigo é. Então Deus, ele é um Deus de advertência. Ele começou, as advertências começaram logo com o primeiro casal. Não foi isso? Lá em Gênesis, Deus fala para Adão, olha, de toda esta beleza e grandeza do jardim você pode desfrutar, porém tem um limite aqui. Então já era a primeira advertência. E o homem sempre fracassa nessa obediência, isso já vem desde o princípio e Deus continua trabalhando dessa forma. E por que a palavra de Deus é a verdade? Quando perguntaram para Jesus, como é, quem tu és? Ele disse, eu sou a verdade. Pronto, é isso aqui. Então ele mesmo disse, eu sou o caminho, verdade e vida. Então é para você ter certeza que não existe mentira. E outra, que a palavra de Deus ela pode cumprir com o que está dizendo. Porque mesmo que mentira aconteça assim, de uma pessoa falar uma verdade, um homem natural, ele fala uma coisa que as intenções dele é perfeita em cima daquele assunto. Só que ele não tem poder de cumprir. Ele pode dizer uma coisa e amanhã as pessoas dizem, poxa, ele falou que ia fazer hoje, cadê ele? Morreu. Ou quebrou a perna, ou sei lá, aconteceu alguma coisa e ele não fez. Quer dizer, ele não tem poder, homem nenhum tem poder de cumprir com a sua palavra.
Mas o Deus tem. Então, por isso, é verdade, é confiável, é imutável. Não existe como mudar, né? Então, por isso, ele está dizendo, eu sou a verdade, que é para exatamente dizer, quando ele disser, olha, tu vai cair no buraco, vem para cá, aí você acreditar. Eu tenho que pegar para cá, porque Deus falou. Pronto, é isso aí que Deus quer. Que você confie na palavra dele, só isso, né? E às vezes uma coisa até que ele diz para outro, vai por ali, aí tu é por aqui. Mas por que o fulano Pedro vai para lá? Não, mas eu quero que tu vá por aqui, não dá de teimar com Deus. Então é uma coisa assim que você às vezes é rebelde, porque os outros fazem, tu vai fazer. Não, não. Mas Deus, eu sou eu e o fulano é o fulano. Quer dizer, Deus ele trata assim. Muitas coisas, eu não estou falando de princípio de Deus, estou falando de uma vivência. Né? Porque princípios são para todos, né? E a convivência, ou as armadilhas do inimigo e o desvio, o livramento de Deus para ti é diferente para outros. Então é um negócio bem assim que você precisa aprender. Não, o crente pode fazer isso. Tem coisa que você pode e eu não posso. Porque é a armadilha do inimigo na minha vida, né? Então é assim, esse amor é você amar a palavra, né? E vamos aos objetivos da lição, que são 3, cada um corresponde a um dos tópicos da lição. Primeiro objetivo, compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Segundo objetivo, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. Terceiro objetivo, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. Exatamente. Aí vamos aí à introdução, né? Vamos à introdução. Nesta lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Exatamente. Aí paternidade, que é aqui é a palavra-chave, né? Quando fala a palavra-chave é o âmago da lição. Isso é paternidade. Eu estou falando de amor, mas esse amor do pai, né? Mas assim, o âmago da coisa é explicar que existe o Pai, eterno, tudo veio dele, mesmo sendo o Filho eterno também, o Espírito Santo eterno também, mas vieram dele. É como que ele diz, bora fazer isso aqui? Vamos. É isso aí. É assim só para as pessoas entenderem, né? Como nós já estudamos em outras lições anterior, ele fez o projeto, aí o Filho executa junto com o Espírito, os dois, trabalhando todos os três juntos, né? Mas o projeto foi do Pai, como que ele diz assim, teve a iniciativa, vamos dizer assim. Então é por isso que tem essa geração. Não, rapaz, eu vou te enviar, aí tu executa. O Espírito está desde o início, criando todas as coisas juntos também. Então é assim. Aí essa paternidade, né? Hoje nós estamos estudando sobre essa paternidade que é eterna, né? Não foi uma coisa depois, é o pai. Não, foi do início, que não tem início. Nós vamos até falar sobre isso, né? Isso, logo aqui no início mesmo. Vamos. Então já vamos ao primeiro tópico, a revelação da paternidade do Pai. O primeiro subtópico, definição da paternidade do Pai, que é Deus, né? A paternidade é um atributo da primeira pessoa da Trindade que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios capítulo 4, versículo 6. O Pai é a fonte de tudo, Ele é soberano. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Ele é o princípio, sem princípio. Ele não é gerado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Mas é aquele que gera o Filho. Salmos
2, verso 7. Hebreus, capítulo 1, versículo 5. E de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois Ele é o originador de toda boa dádiva. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Exatamente. Então veja aí que ele é o princípio sem princípio, né? Aí agora vai entender isso. Humanamente falando, você não tem, você fica meio perdido. É tipo assim, quando eu era criança, né? Hoje não, a gente já sabe das coisas assim, mas eu ficava pensando, se a gente andar aqui sem desviar, vai chegar no fim da Terra, acabou a Terra. Aí depois você vai entender que não é assim, mas é tipo isso aqui. Você é criança, não entende nada, tá a mesma coisa. A gente fica sem entender. Como é isso aí? Mas Jesus mesmo, ele diz, eu sou o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. O ômega e o alfa. Ou seja, não tem ninguém fora de Deus. Ele criou todas as coisas que existem no universo, foi criado por Deus. Aí ele veio da onde? Não tem princípio. É o princípio sem princípio. Porque ele criou todas as coisas. Então, não adianta você ficar batendo cabeça com esse negócio quando você vai ver o próprio Jesus dizendo, quando perguntaram para ele quando era que estabeleceu o reino em Israel, ele disse, não adianta vocês ficar preocupado com isso, se preocupar com os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então é coisa de Deus, ninguém pode estar mexendo nisso aí. Ele diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, a preocupação de vocês é vocês ser crente. E ficar tranquilo que aí se salvar, é isso aí. Aí vocês vão saber depois, né? Porque não adianta você ir atrás das coisas de Deus, que é uma coisa que é dele mesmo. Que é eterna dele. Que ele não vai entender sempre essa eternidade, que o homem não tem eternidade, no sentido humano. No sentido espiritual, sim. No sentido de nós vamos entrar na eternidade e aí nós vamos saber todas as coisas. Então não adianta, a preocupação hoje é saber quem é Deus, quem é o Senhor. Essa paternidade, você fazer parte dessa paternidade de Deus. Né? Você ter Deus como Pai mesmo, de verdade. Você vê que Jesus, ele ensinou a orar dessa forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que é o Filho dele com o reino. Você acreditar no Senhor Jesus, confessar o nome dele, você já está no reino. Nesse reino, venha a nós, vem para cá o teu reino. E ele está aqui, só falta eu participar, entendeu? Aí seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então é assim, é uma coisa bem assim, sem explicação humana, né? Mas se é preciso acreditar, porque a palavra de Deus, o próprio Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Ele não disse, quem escutar será salvo. Ou quem, sei lá, para quem vocês pregar, se salva. Não, ele disse quem acreditar. Não é uma questão de quem entender, é isso aí que eu quero falar. Quem entender será salvo. Não, não é isso não. É você crer, porque o crer não é para você explicar, você cientificamente, humanamente falando, ter uma explicação, ter uma prova natural ali de você apalpar isso, ou de alguma forma a tua mente alcançar isso. É você acreditar no sobrenatural. Então, é tipo a ressurreição de Cristo mesmo. Como é que vai entender isso aí? Humanamente falando, vão explicar. Não no sentido dele ressuscitar, no sentido da pessoa estar morta e ressuscitar corruptível, do mesmo jeito de comer feijão e arroz e morrer depois. Não, no sentido de Jesus, que ele ressuscitou num corpo glorificado que nada natural pode tocar nele ou impede ele de alguma coisa. Como é isso aí?
Não tem explicação humana. Então é só crer. Que é o caso que ele disse para Tomé. Rapaz, seja crente, não incrédulo. Quando disseram que ele, Tomé disse que não acreditava. Quando ele apareceu para Tomé, ele disse, pega em mim, eu não sou espírito, não. Eu sou espírito, não tem carne e osso como eu tenho. Tomé foi logo dizendo, meu Deus, meu Senhor, meu Deus. Ele disse, tu está acreditando porque tu está vendo. Agora, bem-aventurado é aquele que não vê e crê. Né? Então, é isso aí. Segundo subtópico, a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Este texto ensina que o relacionamento entre o pai e o filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Hebreus capítulo 1, versículos 2, 3. E Hebreus capítulo 9, versículo 14. Pois é, essa geração é exatamente nesse sentido, dizer, quem vai lá? Aí enviou ele. Aí, qual é a tua parte? Eu fazer essa parte aqui, é tipo assim, entendeu? Então saiu tudo do Pai, esse projeto, mas que eles todos são eternos. Então o Espírito, vou dar todo o apoio, tanto na obra do próprio Pai, como na obra do Filho, e agora a obra do Espírito mesmo, que é totalmente concluindo aquilo que o Filho fez, né? Porque na verdade o Filho veio e fez esse divisor de águas aí, que é separar exatamente quem acredita nele e quem não crê. E é o Espírito que faz esse trabalho dessa separação, exatamente, não que ele rejeite alguém, mas que ele veio, ele está para convencer aqueles que estão condenados a passar para o lado da salvação, né? Então ele está atrapalhando do mesmo jeito e o Filho é como que ele concluiu, né? Não vai, é claro que vai chegar uma hora, é o que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que ele vai entregar a igreja ao Pai. Ou seja, concluído tudo, é na hora que é o arrebatamento da igreja, tudo, aí vai ser devolvida ao Pai, ou seja, se juntam os três ali, o Espírito vai levar nós até Jesus nas nuvens, assim a palavra de Deus diz, e de lá vai já se juntam os três ao Pai, né? Ou seja, os dois vai ao Pai, e com a igreja apresentando, então a conclusão da obra. Então, por isso, o Pai é aquele que gera, que enviou, saiu dele esse projeto todo. Para entender mais ou menos humanamente, assim, que a gente compreender esse projeto de Deus na vida do homem, né? Então, é isso aí. Terceiro subtópico, o Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém, ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente, implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. Isto é, compartilha da mesma natureza divina. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, que Jesus declara, eu e o Pai somos um. Pois é, exatamente o que nós estamos falando, né? Que eles é como que tivesse os três e cada um
pegou a sua tarefa, mas saindo tudo do pai, né? Eu até explicando isso aí, acho que foi a primeira lição que falava sobre o pai, né? Sobre Deus mesmo. Que aí eu digo que fez o projeto, é como que seja assim, fez toda a planta, o projeto, né? Do reino do céu na terra. E aí o filho veio executar. Quer dizer, é como que ele esteja no escritório, que de lá saem todas as ideias e tudo, todo o projeto seja de lá. E o filho executando como que seja assim o supervisor da obra. Assim, só para as pessoas terem uma ideia mais ou menos. E tem o outro, que é o Espírito Santo, que é o recrutador, vamos dizer assim, dos trabalhadores. A gente fala assim para ficar mais entendido que não é que um seja maior do que o outro, é cada um numa etapa desse reino, né? Então, o Espírito ali recrutando gente e trazendo para essa obra de Deus e o Filho executando ali, né? Porque, na verdade, é ele que capacita. O Filho é que, vamos dizer, é autor e consumador da fé. Ele é o que... é o Senhor. Ele é o Senhor. Vamos dizer, o Pai entregou tudo nas mãos dele. Ele mesmo disse, né? Tudo foi entregue em minhas mãos. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Entregou. Aí, o que tu fizer, tu é quem vai executar. E o Espírito é o que convence essas pessoas a se inserir nesse trabalho. É meio que assim, entendeu? E essas duas palavras aqui, elas são muito importantes quando o comentarista fala que o filho gerado pelo pai, né? Ele não foi criado, porque a criação a gente sabe que é externa. O homem foi criado. Sim. Então a criação é externa, a geração é interna. Então ele já existe em Deus, ele já está com Deus. É por isso que fala lá em Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então não foi algo, foi criado e exposto, né? Foi gerado porque foi dentro, é de Deus, é divino, é celeste. Se Jesus se revela em humano aqui na Terra, mas é o que nós já estudamos na lição anterior até, que não passa a existir a partir dali, ele já é Deus, né? E isso é muito importante. Os anjos, eles foram criados, é um exército do céu, para servir ao Senhor. E os homens foram criados no globo terrestre, lá fora, vamos dizer assim. Então, não é só os homens, mas cavalo, boi, é tudo. Foi criado todas as coisas no globo terrestre, né? O homem foi feito ali, soprado a eternidade nele, porque é um representante de Deus lá. Então, uma criatura que parece com Deus, que é para imitar Deus, que é exatamente imagem e semelhança. Ser imitador, ser um responsável da parte de Deus, né? Um representante, né? Que é um embaixador, né? De Deus na Terra, né? Então, esse reino de Deus é para ser implantado na Terra. Como teve a queda de Adão, tem que ser reimplantado, vamos dizer assim. Reverter, né? Reverter esse quadro de queda. Então, vai ser implantado o reino de novo, como era antes e tudo. E aí quem faz esse trabalho é o Filho. Deus está no céu. É tanto que em Salmo 115, aí o versículo 16 diz que os céus são os céus do Senhor. Lá ele está lá, não vai mexer com ele não, ninguém mexe. E a terra ele criou e ele fez e deu aos filhos dos homens. Então veja que nós somos filhos de homem. Aí nos tornamos filhos de Deus quando nós reverter esse quadro aí, que é exatamente essa condenação que veio. Essa desobediência a Deus. Aí nós voltamos a obedecer a Deus e assim é salvo, né?
Vamos ao o quarto subtópico, o Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. E é enviado pelo Filho. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico, é uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo é o próprio Deus. Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Enviado para estar conosco para sempre. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Ele nos aproxima do Pai. Efésios, capítulo 2, versículo 18. Testemunha com nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 16. E nos guia em toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 16 e versículo 13. Então, essa é a missão do Espírito Santo. Exatamente. E ele cumpre muito bem o seu papel. É ele que vai entregar, ele que nos leva a Cristo, né? Não tem como você conhecer Cristo ou entender no sentido humano, ter um entendimento do reino de Deus. Porque você precisa, humanamente mesmo, você precisa entender as coisas, que senão você não acredita de jeito nenhum. Então, pela palavra de Deus, o Espírito ele nos revela o reino, nos revela quem é Jesus, como é a situação toda. De maneira que ele nos convence que é bom fazer isso aqui, que você vai ser salvo. Aí ele apresenta Jesus a maneira que é. Essa verdade, né? Só dá sentido pelo Espírito Santo. Você pode ler a palavra de Deus sem o Espírito, você não tem revelação nenhuma. Eu até preguei esses dias dizendo que no relance, sempre o homem tem a revelação de Deus. Qualquer um. Pode ser o pior homem da face da terra. O espírito aqui e ali, o espírito dele, ele é tocado pelo Espírito de Deus para que ele possa enxergar que existe Deus. Mas é relances, assim. Agora, para você, quando você acredita, você recebe o Espírito, a conexão direta, que é exatamente habitar em você. Ou seja, ligou, plugou e ficou lá. Agora, esses relancezinhos, fica quase tipo no Velho Testamento, entendeu? O homem que não tem Deus é tipo viver antes de Cristo. Tinha só esse relance, é assim, é. Mas não precisava orar, nem nada. Para ser salvo, não precisava não. Bastava olhar para a lei. Não, se eu roubei um jumento ali, não, devolve 4 vezes. Pronto. Tá certo, precisa nem orar, bastava devolver o jumento do homem. Então é assim. Nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus,
que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, no meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Que música suave há de ser pra mim ouvir o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo faz minha alma lá nos altos céus fluir quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Olá pessoal, graças a Deus estamos de volta. Nós vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, reconhecendo a paternidade do Pai. Primeiro subtópico, confessar a Cristo como Filho. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 15. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada, é uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. 1 João, capítulo 2, versículo 23. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28. Exatamente. É uma exigência assim de Deus nesse sentido, porque traz testemunho para os outros, né? Tem que ter uma evidência. Não tem como você dizer que é crente em Jesus Cristo, que é salvo. Porque, entenda, existe os descrentes e os crentes. Existe o que não é salvo e o que é salvo. O que é justo e o que é injusto. Não tem como. Para que Jesus ter vindo se não existisse isso? Né? Então, você confessar que Jesus é Filho de Deus é uma maneira de dizer que verdadeiramente entende isso, aceita isso, está dentro disso, quer ser assim também. É uma maneira de, não só com palavras, mas com atitude sua, a maneira de mudar, de mudança de vida, vai provar, mostrar para as pessoas que você não é o mesmo. Você é uma nova criatura, você não é um velho homem, é um novo homem. Né? Então você está vivendo uma nova vida, orientado pela palavra de Deus. Então você teve uma mudança não porque
resolver, o médico disse que você tem que mudar, o teu pai, tua mãe, ou de alguma forma você quis. Não, mas que é orientado pelos princípios de Deus, bíblico. Então isso mostra. Aí você vai dizer que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Senhor. E isso é vivenciado na tua vida, porque todo mundo vai ver, não, ele é verdadeiramente, ele é crente mesmo. Nem que seja para criticar de ti, mas eles vão dizer, porque você mudou de vida. Já pensou, aí não ter mudança nenhuma, todo mundo viver do jeito que quer e ser salvo? Aí para que Bíblia? Para que Jesus ter morrido na cruz? Ter vindo? Fazer o quê? Então entenda que existe, tem que ter mudança mesmo. Então, uma das coisas é essa confissão, que Jesus é o Filho de Deus e isso ser vivenciado, né, de verdade, né? O apóstolo Paulo diz aos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. O que ele está dizendo? Ele não diz que Jesus é Senhor da boca para fora. Se disser, não valeu coisa nenhuma. Você tem que dizer do coração, você tem que dizer com as atitudes, a maneira de viver. Então, ele é teu Senhor. Então, não adianta você dizer Pai nosso ou Pai meu que está no céu, mas tu não obedece a ele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, só dizer Pai, mas não é. E tu é desobediente assim a Pai? Tu é desobediente ao Senhor? Então, se ele é teu Senhor, nada faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, aí está certo. Então, tem que ter evidência, né? Isso. Viver. Vamos. Segundo subtópico, a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João, capítulo 4, versículo 16. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 27. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo escreve aqui, né? Romanos 8, 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja, nada nos separa. O que é isso aí? Eu vou tentar explicar aqui rapidinho. É que só quem pode separar é você mesmo. Não, eu rejeito, eu não quero. Só isso. Mas no momento que qualquer criatura da face da terra, no sentido homem, qualquer homem, mulher e homem, qualquer ser humano que disser eu quero esse amor, ele está disponível para nós. Ele não faz acepção de pessoas. Não tem uma maneira de dizer, não, tu está fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, disse Jesus. Quer dizer, esse amor está disponibilizado para todas as criaturas. Agora,
Nada vai impedir, não, é o povinho, não existe nada. Agora, você pode dizer, não quero. Você que rejeita, porque às vezes você ama o pecado, você não quer ser participante desse amor, e para participar, você precisa dos princípios de Deus, né? Exatamente de ser participante. É como qualquer uma empresa faz umas exigências para você ser o empregado dele lá. Para você participar de um sorteio, você precisa lá das exigências que tem. Para você ser participante do reino de Deus e isso ser um herdeiro do reino, tem lá suas exigências. Critérios, é isso aí, né? os critérios, Então vamos... Terceiro subtópico, as bênçãos da filiação divina. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. 1 João capítulo 4, versículo 17. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Ezequiel capítulo 18, versículo 24 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Mas sim que o Espírito Santo habitando em nós testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O verdadeiro amor aperfeiçoado em nós pelo Espírito remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. 1 João capítulo 4, versículo 18. Exatamente. Esse medo mesmo, o medo, o sofrimento, a opressão, a dor, a vergonha, tudo vem através dessa falta desse amor. Essa falta de... Esse amor, ele traz essa abundância, essa paz, essa segurança, esse refrigério na alma do homem. Por isso que Jesus disse para... Vem a mim que eu descanso a tua alma, né? Se você reconhecer, você chega ao Senhor, recebe o jugo dele, que é o conselho, e você recebe o descanso na alma, que é exatamente esse medo, né? Tudo isso aí que foi falado. Vamos... Terceiro tópico, a experiência do amor do Pai. Agora é a prática, né? Sim. Primeiro subtópico, o amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João capítulo 2, versículo 5. Essa obediência prática à palavra é a evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. João, capítulo 14, versículo 21. Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. 1 João, capítulo 5, versículo 3. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Devemos viver de maneira que a nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 40. A dosagem desse amor não é estabelecido pelo próprio Deus. Ele é total para você. Aí você que vai dosar. É mais ou menos isso aqui. Né? Você que vai, na obediência, você vai recebendo mais esse amor. Essa clareza, toda essa alegria, esse fortalecimento, exatamente o entendimento, o prazer
e o reconhecimento de Deus, né? Quando você vai obedecendo, mesmo nas pequenas coisas, como falou aqui, né? Então você vai adquirindo mais. É uma questão que não é Deus que vai dizer, não, para esse eu vou dar uma dose maior, para esse aqui vou amar mais fulano. Não. É você que está estabelecido para todos. Agora você que vai ter o acesso. Você vai penetrar nesse amor de maneira que você vai ser mais dado para aquele que buscar mais, aquele que obedecer melhor, não é assim? Então, quanto mais, vamos comparar que seja uma universidade. Quem se interessar melhor, aí tira mais pontos, né? E quem se interessa menos. E isso não é como na universidade, porque, na verdade, na universidade tem pessoa que não tem a capacidade mesmo, né? Aí Deus, ele vai te dar conforme a capacidade, mas ele não vai negar, deixa eu ver o que eu quero dizer. Você não tem a capacidade de buscar ele, é inocente naquilo, ou não entendeu aquilo e ele nega para você. Não, é dado também, porque você é inocente, você é rude naquilo lá, mas você tem interesse. Então Deus, ele não vai medir assim por o que tu produziu, ele vai medir pelo teu interesse que está no teu interior. Então é uma coisa bem assim, muito mais justa do que qualquer homem que existe, né? Isso mesmo. A justiça de Deus, né? Então vamos aí. Terceiro subtópico, fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Efésios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos em Jesus. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Efésios, capítulo 1, versículo 5. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. João capítulo 15, versículo 13. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida e esse amor imerecido. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Pois como já foi dito, esse amor está estabelecido para todas as pessoas, sem acepção, sem medida, né? Sem interrupção ou de alguma forma com exigência ou capacidade de alguém. Agora a questão é, você quer? Aí está totalmente no teu querer, né? E Deus, ele vai medir exatamente isso. É a tua disponibilidade, é a tua entrega, é a tua lealdade, fidelidade a Deus, é que vai contar com isso aí. Aí Deus, ele não vai medir você pelo que você fez. Tem uns talentos, né, que foi dado, mas ele deu para uns, não que a pessoa seja mais, vamos dizer assim, mais fiel a Deus, ou fosse mais reprovado, ele achasse incapacidade no sentido de participar do reino, não é nesse sentido, não. No sentido da capacidade dele fazer aquilo lá. Porque tem um que é chamado como pastor, outro é apóstolo, outro é evangelista, cada um na sua. Mas não significa que a pessoa é menos, né? não seja rejeitado por Deus. Deus coloca porque, não, esse aqui não tem capacidade, por isso eu não vou
for menosprezar ele, não é nesse sentido, não. Então é porque é cada um na sua posição. Então significa que na posição que você estiver, se você fizer direitinho, você amar a Deus, você ser fiel, você ouvir a sua verdade, no sentido das pequenas coisas, você obedecer a Deus, você é aprovado por Ele. Pode estar onde estiver, e no sentido do reino, no sentido do ministério, da igreja, você pode estar só lá no banco sentadinho. Está fazendo certinho? Está aprovado. Deus é com você, a mesma coisa que é com o pastor, que é com o apóstolo, com qualquer um. É assim. Então não existe para Deus esse maior e esse menor, porque é porteiro ou é pastor, não existe isso aí não. Então a gente tem que entender bem direitinho isso aqui, cada um é cobrado conforme o que é dado, né? Então, vamos aí para a conclusão. Conclusão. A paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Exatamente. Então, esse amor que foi nos dado primeiro não significa exatamente o que eu falei agora, não significa capacidade das pessoas, porque não depende de nós, assim no sentido de você ser capaz para poder receber, é no sentido de crer, disponibilidade, acreditar, ser fiel a Deus, querer Deus, é nesse sentido aí. Não é você se achar pequenininho, eu não posso servir a Deus que eu sou rude, né? Então, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, né? Mas não existe incapaz de servir a Deus, não existe. Existe incrédulo. Incredulidade, negligência existe. Agora, eu sou incapaz de servir a Deus, não tem isso aí não. Tem lugar para todos nesse amor de Deus, né? É isso aí? É isso mesmo. É isso aí, então nós vamos aqui encerrando o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você possa ter compreendido, tanto na leitura aqui do comentarista, né, na revista, quanto também no nosso entendimento aqui de explicação. Que Deus venha abençoar grandemente e até a próxima semana, se Deus permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV e no rádio. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.